Bom dia, garotada do sexto ano, garotada esperta e estudiosa. Eu estava acompanhando a aula de educação física com vocês, então vocês respirem, vai lá na cozinha, pega um copo d'água rapidinho, quem estiver na escola vai lá no bebedouro, toma água rapidinho, enquanto nós desejamos um bom dia para os professores, guerreiros e parceiros que já estão comigo aqui no chatinho para estimular essa garotada a continuar estudando. Vamos lá então para o tema da aula de hoje na tela. Diversas formas de representação da Terra, terceira parte. Para ministrar essa aula, já está aqui do meu lado o professor de Geografia, Antônio Russo. Bom dia, professor. Bom dia, Carlos, tudo bem com você? Bom dia a todos, alunos, professores e todos aí que irão acompanhar a mais essa aula do sexto ano do ensino fundamental, a terceira parte dessa aula aí, terceira e última, e logicamente o professor Carlos vai falar aí o que nós vamos trabalhar hoje. Legal, as habilidades que trabalharemos com vocês hoje está na tela. Habilidade: elaborar modelos tridimensionais, blocos, diagramas e perfis topográficos e de vegetação para representar elementos e estruturas da superfície terrestre. Identificar diferentes representações do planeta Terra e da superfície terrestre. Unidade temática: formas de representação e pensamento espacial e identidade sociocultural. E objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. E aí, galerinha, agora é com vocês. Respirou? Tomou aquela água? Então vamos assistir agora esse vídeo muito importante para a aula de hoje. Atenção no vídeo. No capítulo final da série Satélite Brasil, vamos falar sobre o satélite geoestacionário e o lançamento do Amazônia 1, direto da Índia. Você sabe o que são os satélites geoestacionários? Eles são muito utilizados na área de comunicação, especialmente para emitir sinais de banda larga para conectar os aparelhos de celular e computadores à internet. Como acompanham o movimento de rotação da Terra em volta de seu próprio eixo, eles permanecem na mesma posição no espaço, o que facilita a cobertura da área e a emissão desse sinal de maneira contínua. O Brasil lançou o primeiro satélite geoestacionário em 2017, com o objetivo de atuar na área das comunicações. Recebeu o nome de Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas e ficou conhecido como SGDC. O lançamento ocorreu na Guiana Francesa, a bordo do foguete Ariane 5. Além dos avanços trazidos pelo geoestacionário, o que o futuro nos reserva? Como o Brasil vai se projetar em relação à corrida espacial, em relação ao mundo? A grande novidade já neste ano é o lançamento do Amazônia 1, o primeiro modelo de satélite genuinamente brasileiro de observação total da Terra. Ele foi todo projetado, testado e operado em solo brasileiro. Com o Amazônia 1, será possível monitorar o desmatamento nacional, especialmente na região amazônica. Ele vai gerar, por rotina, imagens do planeta a cada 5 dias, podendo gerar, sob demanda, dados específicos de um ponto em 2 dias. Como ainda não temos um lançador de satélites, o equipamento precisou ser transportado à Índia em dezembro do ano passado. O satélite pesa pouco menos de 650 quilos, mas foram necessários 52 contêineres especiais para levar todos os módulos do Amazônia 1 com segurança, sem danificá-los. É isso aí, né? Então o vídeo mostrou
que esse satélite, o Amazônia 1, lançado esse ano, ele é totalmente brasileiro, a exceção é só o lançamento, que ainda, né, nós vamos chegar a esse ponto. Tínhamos, né, a base de lançamento de Alcântara, né, do Maranhão, mas ocorreu problemas, houve uma explosão, né, e agora vão refazer essa base, aí o Brasil fica completo em tecnologia, porque é importante nós termos uma tecnologia nacional, principalmente quando falamos de satélite, de observações, né, que pode observar aí o nosso país, né, e ter, né, as informações, né, ao vivo e, né, no instante, para ser mais rápido e ágil, até a questão aí de fiscalização, né, e de outros, né, atividades que nós temos aqui no nosso país, tá certo? Bom, vamos dar continuidade à aula, nós vamos ver agora um mapa físico, né, que é o mapa aí do Brasil, né, que a gente vai ver o mapa de altitude, a hipsometria, né, que nós falamos aí, o mapa físico do Brasil de hipsometria, que é altitude. Então, as altitudes são contadas a partir do nível médio dos mares, determinado por medições feitas pelos marégrafos em diferentes pontos do litoral. Nos mapas, a altitude é representada por uma escala de cores que varia do verde, que aí que são as partes mais baixas, né, do terreno, ao marrom, altitudes mais elevadas. São também utilizadas as curvas de nível, definidas por planos paralelos ao nível do mar, que interceptam o relevo em intervalos regulares, definidos a cada 20 metros, 50 metros, vai depender aí da altitude, tá? Conforme os objetivos da representação cartográfica. Cada curva de nível traz o valor em metros da distância do plano de intersecção ao nível do mar, tá certo? Então nós temos aí o mapa que a gente viu, né, relacionado aí com a altitude através das cores, né? Então o verde mostra aí as regiões mais planas, né, e depois, né, com o aumento da altitude, ele vai, né, do amarelo até o marrom sendo a parte mais elevada, como a gente observou no mapa anterior, né? Na realidade o Brasil, como não tem cadeias montanhosas, não tem altitudes elevadas, né? Mas tem o pico da neblina aí, que é a parte, né, o ponto mais alto do Brasil, na região norte, que até nós vamos ver aí um mapa de curvas de nível dessa região aí para vocês observarem. Quer falar alguma coisa, Carol? Professor Antônio, eu fiquei agora aqui numa dúvida, eu acho que deve ser a dúvida também aí de muitos professores e estudantes. Quando a gente está no litoral, você pega lá o aplicativo de corrida para correr na praia, alguns aplicativos eles trazem ali a altitude. E como você está no nível do mar ali, o aplicativo dá quase zero. Dá zero alguma coisa ou zero. É por causa justamente do nível do mar que... A base da altitude é o nível do mar, né? Por isso que a diferença... E não pode se confundir, né? Tem a diferença entre a altitude e a latitude, né? A altitude é em metros, né? Tem relação aí com o nível do mar, o nível médio do mar, né? Que nem o professor Carlos falou, nível zero, porque ele estava na praia, né? Ele estava lá correndo na praia. Agora, quando você fala em latitude, a relação é com a linha do Equador e é dada em graus, minutos e segundos para ficar mais perfeito lá a informação dada, porque quando a gente usa o GPS não usa só graus, ele usa minutos e segundos, né, e faz a intersecção das linhas de latitude e longitude para dar a informação da região, né, do local que você pretende utilizar. E o GPS hoje está na nossa vida, está no nosso cotidiano, e é importante por isso, né, que eu gosto de mostrar lá os vídeos de satélites, né, para cada vez mais o aluno, né, ter essa, né, relação do que nós temos no cotidiano e da onde vêm essas informações, certo? Essa aula basicamente vai ser de topografia, tá? Porque é um assunto interessante, é um assunto complicado, mas de fácil entendimento, né? Só prestar atenção, praticar, precisa praticar muito exercício nessa relação aí do perfil topográfico para ter o conhecimento, principalmente quando falamos aí de curvas de nível. Então vamos lá para a próxima tela, a gente vai observar aí, né, o perfil topográfico, que é uma carta, né, mais precisamente uma carta, né, também pode se considerar um mapa de uma representação convencional ou digital da configuração da superfície topográfica. Esta representação consiste em projetarmos esta superfície, com os detalhes nela existentes sobre um plano horizontal ou em arquivos digitais. Então, essa carta topográfica que nós utilizamos é principalmente para mostrar elementos que nós temos
da natureza, principalmente quando falamos em regiões com altitudes, que é o caso, por exemplo, de morros, montanhas, né, e até regiões de superfície plana que têm seus aclives e seus declives, tá certo? Então é importante, né, retratar isso. O mapa ele já mostra, né, a questão do mapa mundi mostra aí os planisférios, os continentes, os países, né? Agora a carta ela tem essa questão, por isso que nós falamos cartas topográficas, que é essa relação desse elemento, que é o caso aí de elementos que têm sua projeção em altitudes, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, a gente vai ver aí, né, a questão aí do perfil topográfico ainda, né? Em uma carta topográfica de grande necessidade, a representação das divisas interestaduais e intermunicipais, uma vez que são cartas de grande utilidade, principalmente para uso rural. Na carta na escala, né, 1 por 25 mil, né, é possível a representação de divisas distritais, o que não acontece nas demais escalas topográficas, tá certo? Então nós utilizamos esse tipo de escala também, né, a cada 1 centímetro do real, passa-se aí, a cada 1 centímetro dessa carta, nós temos aí em média 25 mil centímetros do real, tá certo? Vamos lá para a próxima tela que eu vou colocar um exemplo para vocês, né, dessa questão aí do estudo topográfico. Então nós temos aí na primeira parte, na parte superior, a vista oblíqua. O que é uma vista oblíqua? Se a gente observar, é um morro na qual nós estamos olhando de cima e o lado, né? Então nós estamos numa parte superior, olhando assim por cima, mas também observamos a parte lateral, que é a parte do perfil dessa região de morros, tá certo? Então, a vista oblíqua, nós temos essa relação aí, tá certo? Nós temos a vista da carta, né, que é aonde nós passamos essa divisão aí das curvas de nível, ou seja, é como se a gente estivesse olhando por cima do morro, né, e aí nós temos essa observação do topo lá no centro e a base nas laterais, e aí, lógico, as curvas de níveis, aí vai ser definido, né, de quanto os metros pela altitude, e nós temos aí a vista de perfil na última imagem, que aí mostra, né, o morro em perfil. É como se a gente estivesse olhando o perfil, tá certo? É como se eu pegasse essa garrafa aqui e olhasse, né, numa visão oblíqua, eu estou olhando na parte superior, estou vendo a parte de cima e a parte da lateral, tá certo? Quando eu vejo o perfil, eu estou vendo essa parte aqui de frente para a garrafa. Então, é a parte do perfil. A mesma coisa acontece quando nós fazemos uma carta topográfica em relação ao morro. E quando nós passamos para a carta, o que nós observamos? É como se olhasse, né, em cima, por exemplo, de um helicóptero, por cima do morro, e a gente observa, né, essa topografia do relevo. Por isso que ela tem, né, a parte do topo mais afunilada, né, porque é um pico, e aí ele vai tendo a sua base alargada. E qual que é a importância disso? A importância de a gente ver, de um modo bidimensional, essa relação que se tem, né, do perfil real, né, da região real do morro, né? Por isso que ele tem, né, essas curvas, né, que se alargam ou se afinam, dependendo aí do morro ou de alguma região de altitudes, né, na qual você quer observar numa carta, né, que é nada mais do que uma parte horizontal, como a gente observa os mapas, tá? Mas tem uma relação diferente, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Perfil topográfico. A natureza da topografia do terreno determina as formas das curvas de nível. Assim, estas devem expressar com toda a fidelidade o tipo do terreno a ser representado. As curvas de nível irão indicar se o terreno é plano, ondulado, montanhoso, ou se é liso, íngreme ou de declive suave. Vejam quantas características a gente vê numa carta topográfica através do perfil dessa região, né? Então, se ela é de elevada altitude, dependendo da sua altitude, ela pode ser aí uma região montanhosa, né? Uma baixa altitude, uma região aí de cadeias de morros. Então, toda essa relação dá para se observar através de uma carta, né, topográfica que a gente sempre observa, né, quando estudamos aí essas questões aí de relevos, né, principalmente quando falamos aí de morros e montanhas.
Tem um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês que identifica bem essa relação entre, né, o que nós estamos estudando até a carta topográfica. Então, vamos lá. Acompanha aí na tela. Olha, nós temos aí, né, a região da Urca. Né? Então, nós temos lá o morro da Urca. Então, a gente está observando que nós temos um morro no seu perfil, né, e sendo desenhado através das curvas de nível na carta topográfica, tá certo? Então, as curvas de nível, ela representa o quê? O formato, a modelagem, né, dessa região aí de morros, no Rio de Janeiro, tá certo? Então, nós estamos vendo aí o Morro da Urca. Essa parte aqui é a base do morro, é como se a gente estivesse observando esta região. Opa, vamos lá, essa região aqui, tá certo? E essa parte aqui mais afunilada é o topo, é essa região aqui. Vejam que as linhas, elas vão ligando um ponto a outro, está aqui, ó, tá certo? E como essas linhas a gente vê, logicamente, o comprimento, a largura e depois, através das curvas de nível, a altitude. Esses números aqui são a altitude. Então, essas curvas de nível, elas estão indo de 50 a 50 metros. Aqui, ó, 50 metros, 100 metros, 150 metros, 200 metros. Não tem como você colocar 50, 70, ela tem esse padrão. Você pode usar 20 metros, você pode utilizar 100 metros, vai depender do tamanho, da altitude. Agora, presta bastante atenção, porque muitos alunos acabam confundindo essa relação. Essa parte está mais fina em relação, né, a uma linha a outra, certo? E essa está mais grossa, né, está mais larga, desculpa. O que ela está mostrando aqui de diferente? A altitude, ela é a mesma. O que mostra é se o terreno desse relevo aqui é mais íngreme ou menos íngreme. No caso aqui, ele é mais íngreme do que essa parte aqui, né, que tem lá um relevo menos acidentado. Ele é menos, o seu declive ele é menor, tá certo? Do que essa região aqui, tá certo? Então nós temos aqui essa diferença, porque o aluno acaba muito confundindo, achando que as altitudes são diferentes por causa do afinamento de uma a largura aí de uma curva para outra. Não, a altitude é a mesma. Então, se ela está mais próxima uma da outra, é porque o terreno é mais acidentado. Então, você vai ter mais dificuldade para subir nesse terreno, né? Se ele é menos, se ele tem lá uma largura maior, na mesma altitude, uma distância maior de uma curva para outra, o terreno ele é menos acidentado. E aí você pode caminhar, né, com uma maior facilidade. Por isso a importância, né, de nós estudarmos em geografia a questão do perfil topográfico. E aí você consegue ver na carta topográfica, né, a largura, né, a distância entre os pontos, né, do morro e, principalmente, a altitude que chega. Né, isso é bom para alpinistas, por exemplo, né, que se eles querem, né, com uma maior aventura ou uma menor aventura, né, Carlos? Né, porque se ele quiser com uma maior aventura, ele vai pegar com relevos mais acidentados, com maior dificuldade de subir. Se ele quiser uma menor aventura, ele pode pegar uma região que ele possa caminhar, porque às vezes ele usa as cordas, né, nessas regiões mais acidentadas. Minha né? maior aventura seria subir correndo o morro. Para pessoas normais, assim, que gostam de correr. Né? Agora, para os alpinistas que gostam de uma loucura, eles preferem os relevos mais acidentados. Né? Não é? É como o Everest, né, lá em cima, que muitos sobem, lá passam meses em treinamento para poder chegar ao topo mais elevado. Isso quando chega, né? Quando chega, Quando né? chega, né? Vamos então para uma atividade, galerinha. Tem uma atividade, mas antes tem uma informação importante aqui, ó. A professora Sônia diz que os seus alunos estão realizando, estão construindo maquetes de curvas de nível. É a prática que vai gerar a competência. Parabéns, justamente, palmas mesmo para a professora Sônia e os estudantes, porque a habilidade é o exercício sobre uma base material. A competência é quando você consegue desenvolver com técnica, presteza, toda a questão técnica do trabalho. Então, parabéns, tem que construir mesmo essa relação de ensino-aprendizagem. Carlos, Atividade... Você Sim. colocou um ponto importante. Muitas vezes o professor reclama, essa habilidade não serve, é difícil para o sexto ano. Ela não é difícil para o sexto ano. A professora Sônia, né, ela deu um claro exemplo da prática. Geografia, muitas vezes, é prática. Né? Vamos parar com essa coisa aí que se tinha na minha época de estudante. Decora,
decora, não se decora. Eu sou contra essa questão dessa palavra decorar. Não, é entender. A forma de você entender é praticar. Quando eu me tornei professor de geografia, e vocês sabem disso, os professores sabem disso quando se formaram, nós não aprendemos tudo. Nós aprendemos, por sinal, pouco na faculdade. Agora, se nós não praticarmos, se nós não estudarmos, se nós não entendermos, não vamos chegar a nada. Então, a habilidade é isso mesmo. É a habilidade do 6º ano que tem que ser trabalhada com o aluno. E a professora Sônia, de novo, parabéns, e a todos os professores que fazem isso. Pratiquem com os alunos. Obrigado. Legal, prática. A aula está quase no fim. Vamos colocar a atividade na tela. Essa atividade não substitui a prática que é realizada nas escolas, mas é um exercício para que os estudantes já possam ir praticando. Identificar qual a maior altitude e qual a menor altitude apresentada na carta topográfica da figura abaixo. Dedinho no teclado, 1 minuto, já voltamos, participe! Professor Antônio, por uma questão de tempo, vamos pegar só uma resposta, embora muitas respostas estejam chegando aqui dos estudantes. A professora Maria, assim como a professora Judite e os outros professores que estão trazendo a resposta dos seus estudantes, estão afirmando que a maior é 456 e a menor 450. É isso aí, tá certíssimo, parabéns. Vamos voltar lá para a imagem rapidinho, só para vocês observarem, vamos lá? Coloca a imagem, perfeito, aqui ó. Se a gente olhar aqui no perfil, 456 a maior, e na carta, nós estamos vendo aqui no centro, 456, tá certo? A mesma coisa aqui, ó. Nós temos aqui a base, 400 metros como a menor altitude, e aqui também, na carta topográfica, nós temos 400 metros, que é o nível do mar, da superfície, da localização desse relevo, né? Então, nem tudo está no nível do mar, então nem todos os relevos vão começar na altitude zero, tá certo? Então, quando você vê lá que a altitude começa a 200, 300 metros, é porque ele está a 200, 300 metros do nível do mar, tudo bem? Vamos lá para a próxima imagem, que aí lembra que eu falei, ó, essa carta topográfica mostrando o pico da neblina. Então, está aqui, ó, o pico da neblina aqui na parte mais alta aí do Brasil, 3.014 metros de altitude, tá? E, logicamente, ele não tem lá o seu início, a sua base no zero, porque ele está, né, distante, né, da região dos mares, do mar, né? Então, ele não vai começar, mas tem regiões aí que tem a sua base aí a 100 metros de altitude, tá? A gente vai observando essa carta topográfica, então é interessante estudar essas cartas para mostrar as regiões aí mais elevadas. Vamos lá para a próxima tela. E aí tem as curvas de nível, né? Então, as curvas de nível aí permitem ao usuário ter um valor aproximado da altitude em qualquer parte da carta, como a gente viu nos exemplos anteriores. A curva de nível, em que constitui uma linha imaginária do terreno em que todos os pontos da referida linha têm a mesma altitude, acima ou abaixo de uma determinada superfície da referência. Geralmente é o que nós citamos aqui, o nível do mar, tá certo, pessoal? Vamos lá para a próxima, já podemos ir para a próxima imagem. E aí nós temos aí um outro nível, um outro exemplo, né? Morro do Corcovado, né? Então a relação do perfil topográfico para a carta topográfica com essas linhas
que estão aí em laranja, mostrando aí, né, as curvas de nível, né, sobre a fotografia aérea do Morro do Corcovado. Né, essa imagem aí foi feita por computadores, né, porque tem softwares que fazem já esse cálculo automaticamente para se relacionar a questão aí do perfil com a carta topográfica, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós temos um vídeo rapidinho para ver. Pode colocar aí, que é um vídeo de 12 segundos, mostrando aí a construção do perfil, tá certo? Então está aí mostrando, né, como é que se faz, né, do perfil topográfico para a carta topográfica, tá certo? E é bom para treinar isso aí, né? Isso aí é bom para treinar, tá certo? E para finalizar, né, os equipamentos que são utilizados para, né, essa questão aí das curvas de nível, o teodolito e a estação total. Estudem, né, pesquisem sobre esses dois equipamentos, né, entrem rapidamente no Saiba Mais, printem a tela para vocês pesquisarem aí sobre manuais técnicos em geociências. Perfeito, professor Carlos. Infelizmente o tempo acabou. Quero agradecer a todos e agradecer mais a participação do professor Carlos novamente. Acabou. Profes, poieses, fazer, treinar a habilidade sob uma base material para se alcançar a competência, a execução do trabalho. Ok? Até a próxima aula. Tchau!